Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Carbono Alterado por Richard Morgan. Em Carbono Alterado, a história gira em torno de Takeshi Kovacs, um ex-emissário das forças do protetorado da ONU. Ele é trazido de volta à vida em um novo corpo, ou encapamento, na Terra, para investigar a morte de Lawrence Bancroft, um match, pessoa que vive há muito tempo graças à tecnologia que permite armazenar a consciência e trocar de corpo. Desde o começo, fica claro o impacto do reencapamento na identidade e na mortalidade, quando Kovacs se vê refletido em um rosto novo no espelho. Mesmo sendo a mesma pessoa por dentro, ele sente que ainda é estranho, mesmo depois de tantas vezes passando por isso ao longo de quase 20 anos. Kovacs recebe a missão de Bancroft, que não se lembra de nada sobre a sua morte, ocorrida apenas 48 horas antes de ressuscitar a partir de um backup. Bancroft acha que foi assassinado e pede a Kovacs para descobrir o que realmente aconteceu. A investigação o leva até a esposa de Bancroft, Miriam, e ele começa a investigar a fundo, tentando entender as circunstâncias da morte, o que inclui uma possível briga com Naomi Bancroft. Enquanto Kovacs vai se aprofundando no caso, ele mergulha no submundo de Bay City, onde as ruas mostram como o comportamento humano se repete em diferentes realidades. Ele conhece pessoas como Curtis, o motorista de limusine de Bancroft, e visita lugares como o Hotel Hendricks e a Alcova do Jerry, em Licton, uma área decadente da cidade. Nesses locais, Kovacs tenta entender os hábitos de Bancroft, incluindo suas possíveis relações com prostituição, tanto virtual quanto real. Outro ponto importante da história é o poder dos matches, como Bancroft, que podem manipular as leis e a sociedade por conta de sua riqueza e longevidade. Quando Kovacs entra em contato com a tenente Christian Ortega, que está cuidando da investigação, percebe que há tensões entre eles. Ortega parece desconfiada de Kovacs e acaba mostrando um interesse bem grande nas suas ações, sugerindo que a investigação oficial não foi feita de maneira completamente justa. Ao longo da trama, Kovacs também conhece Oumou Prescott, uma aliada de Bancroft, que acaba ajudando-o com informações e recursos. A experiência e as habilidades de Kovacs como ex-emissário são vitais para ele lidar com esse caso complicado. Um tema que aparece o tempo todo é a questão da verdade e da memória. Bancroft não se lembra do que aconteceu, e o fato de poderem transferir a consciência de um corpo para outro faz Kovacs questionar o que realmente define a identidade de uma pessoa. Sua busca pela verdade sobre a morte de Bancroft acaba se misturando com sua luta interna de tentar se adaptar a um novo corpo e a um mundo que mudou muito desde a época em que ele era um emissário. No fundo, o livro explora a ideia da identidade em um futuro onde a morte não é mais o fim, o conflito entre ricos e pobres, o abuso de poder, e como encontrar a verdade quando tudo ao seu redor é baseado em mentiras e manipulações tecnológicas. A mensagem principal parece ser sobre a fragilidade da identidade e da memória, em um futuro onde a consciência pode ser transferida e armazenada, e a busca pela justiça se torna ainda mais difícil por causa das desigualdades causadas pela imortalidade dos matches. Em Anjos Partidos, a história se passa em um cenário de guerra, onde um dos principais objetivos é conquistar territórios na orla. Esse conflito está fortemente ligado à arqueologia, com o mapeamento de mundos e a excitação por descobrir centros de habitação e riquezas escondidas. Isso acaba levando à demarcação de terrenos e à interferência tanto do governo quanto das grandes corporações, que estão bem interessadas nas descobertas feitas. Um exemplo disso é a cidade de Sítio 27, que nasceu ao redor de uma escavação arqueológica, mas que agora está em total decadência. A costa Dangrek, que tem um grande valor arqueológico, faz parte dos territórios da Orla Setentrional, um ponto-chave na guerra. A guerra, no fundo, é tratada quase como um relacionamento ruim, onde sair dela envolve um grande custo e um monte de incerteza sobre se a situação vai melhorar. A tal da síndrome do choque de guerra é mencionada como uma reação emocional a ambientes completamente fora da realidade, que mexem com a moral das pessoas. Os emissários, como o protagonista, mesmo que não seja dito diretamente, dá para entender que é ele, são agentes de alta tecnologia, que no passado faziam missões diplomáticas disfarçados. O livro também fala sobre a teoria dos centros, que vem de estudos sobre cartografia marciana. Nessa teoria, os mapas de Marte não têm um centro comum, e cada assentamento marciano se considera o centro de seu próprio mapa.
Eles até questionam a origem da raça marciana e o valor que eles dão ao seu próprio mundo natal, sugerindo que a ideia de hegemonia, dominação, poderia ser algo bem estranho para eles. Pouso Seguro, uma das cidades mencionadas, é descrita como um lugar sem um centro verdadeiro, meio espalhada por conta da chegada de várias corporações e pelo fluxo de dinheiro das indústrias arqueológicas em Sansão IV. A corporação Mandrake é uma das grandes jogadoras nesse cenário, com pensamento estratégico bem avançado e se preparando para um possível conflito na capital. Eles estão testando até onde conseguem levar a forma humana, com experimentos que buscam usar ao máximo todos os recursos disponíveis, até o limite da destruição. O quelismo, uma filosofia mencionada, tem como lema encare os fatos, que é basicamente uma maneira de lidar com a realidade de forma criativa, mesmo em situações extremas, como a guerra. Essa filosofia aparece várias vezes, com Kemp citando-a seletivamente, mostrando que ela tem um papel importante nesse contexto. Há uma parte detalhada sobre a remoção de um cartucho cortical de uma espinha morta, o que mostra um aspecto mais técnico da trama, e revela também a estratégia de proteger dados importantes, guardando-os em diferentes locais de pouso seguro, caso algo aconteça com quem tem essas informações. A busca por artefatos em pouso seguro não revela nada de realmente interessante, o que coloca o personagem Randy em uma situação complicada. Mas quando a corporação Mandrake finalmente encontra um grande achado, todo mundo vai saber, porque eles vão querer mostrar ao mundo para conquistar uma ascensão rápida. Além disso, o mercado das almas é citado, sugerindo um comércio de identidades ou consciências, e a religião é discutida de uma forma que mostra como a fé pode ser simplificada para quem tem dificuldades em pensar, contrastando com as culturas antigas que pareciam ter poderes divinos. Também se menciona as dificuldades de Wyszynski com a guilda, devido à sua tese sobre abrigos de tempestade marcianos, o que contradizia a ideia de um império marciano guerreiro, fazendo com que ele e sua equipe fossem praticamente ostracizados. A vanguarda de carreira tem seus próprios objetivos para vencer a guerra, e seus soldados usam capas de combate com biotecnologia avançada. A lealdade e o medo são fundamentais para a eficiência dessa força. Também se fala sobre a possibilidade de invadir o Porto Fabril, conectando isso à filosofia quelista, e descreve-se como a comunicação via agulha hiperespacial ainda estava nos primeiros passos na época da colonização. A descoberta de combatentes marcianos lutando e morrendo como humanos seria um golpe muito forte para Wyszynski, que tinha idealizado a cultura marciana. Eles descrevem uma cantilena de instrução marciana, que é uma mistura de poema, instruções de segurança e equações, prometendo iluminação e um senso de eternidade. No final, Anjos Partidos é uma obra que mergulha em temas de guerra e suas consequências, o impacto da arqueologia e das descobertas de civilizações alienígenas, o interesse das corporações em se envolver nos conflitos, a filosofia quelista e as dinâmicas de poder em uma guerra que acontece no espaço. A história também lida com a desilusão de ver culturas alienígenas idealizadas e mostra como os padrões humanos de conflito e busca por poder continuam presentes, mesmo em um contexto galáctico. Em Fúrias Despertadas, Takeshi Kovacs retorna ao seu planeta natal, o mundo de Arlan, depois de séculos longe. Agora, ele não faz mais parte dos corpos de emissários, mas foi chamado pela família Arlan para uma missão particular. A família já havia adquirido sua personalidade digitalizada há algum tempo, e suas habilidades como emissário vão ser testadas em um mundo que ele mal reconhece mais. O tema principal aqui gira em torno da luta política e ideológica, com o quelismo e a descolonização sendo grandes influências. O quelismo, uma filosofia revolucionária associada a Kel-Christes Falconer, ainda tem muito poder no mundo de Arlan. Há uma guerra de facções rolando, com neoquelistas, a nova revelação e os que são leais à família Arlan se enfrentando. A política está pegando fogo por lá. Kovacs acaba se envolvendo com a família Arlan em uma missão bastante delicada, e no caminho, ele conhece algumas figuras importantes, como a Yura, uma emissária que trabalha para alguém relevante, e Tanazeda, que tem laços com a família Arlan. Além disso, há uma referência a outro Kovacs, o que sugere que pode rolar um confronto direto entre eles. A questão do reencapamento, ou encapamento, continua sendo um tema forte, já que ele tem de lidar com um novo corpo e com o fato de estar fora do próprio tempo, isolado de tudo o que conhecia. Ele também precisa enfrentar o peso das memórias perdidas e da confusão sobre o que é verdade ou não. Isso fica claro quando se fala sobre a necessidade de averiguação para garantir que alguém realmente é quem diz ser quando está em um corpo novo. A cidade de Porto Fabril, que tem um peso histórico devido à descolonização, se torna um local central na trama. Outros lugares como Tequitomura, Nova Peste, Drava e a Vastidão também são citados como cenário-chave para os acontecimentos que se sucedem. A personagem Sylvie Oshima é apresentada como uma especialista em lidar com redes e ameaças digitais, como as mementas, e parece estar envolvida com algo arriscado relacionado à Obscura.
Em uma parte mais peculiar da história, temos a região de Fontenópolis e a Praia de Vira, com uma comunidade bem diferente, incluindo surfistas e outros ligados ao quelismo, como Jack Sobrasil e Koi. Esses personagens têm um papel importante na história e nos conflitos que surgem. No fim das contas, Fúrias Despertadas explora a ideia de como as lutas por poder e justiça continuam no mundo de Arlan, com a descolonização ainda moldando o presente. A identidade e a consciência também continuam sendo questões centrais, especialmente em uma sociedade onde a morte pode ser superada. A principal mensagem parece ser que, por mais que a tecnologia avance, as batalhas por uma sociedade mais justa e a definição de quem somos continuam sendo desafios constantes. As alianças complexas e os motivos ocultos das figuras-chave, como a família Arlan e pessoas como Ayura e Tanazeda, são fundamentais para entender o que está realmente em jogo. Com base nos temas que exploramos sobre identidade fluida através do reencapamento, as intensas lutas por poder e justiça num futuro onde a morte não é o fim, e as complexas questões filosóficas levantadas pelo quelismo, espero que você tenha uma leitura fascinante e cheia de reviravoltas. Que a sua imersão neste universo de consciências transferidas, memórias incertas e a eterna busca pela verdade seja proveitosa e te faça refletir sobre os limites da humanidade e da tecnologia. Boa leitura!